vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto, né? Vamos. Fica para depois, né? Boa noite, graça e paz a todos. Vamos dar início, vamos pedir ao pastor Davi para fazer a oração inicial. Amém, vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os teus livramentos durante o nosso dia, aqueles que estiveram fora de suas casas trabalhando, e também aqueles que passaram o dia em casa. Louvado seja o teu nome por estarmos todos bem. Queremos pedir, ó Deus, que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor, tudo aquilo que vamos fazer aqui nessa chamada, seja para a glória do Senhor, seja um culto que venha a te adorar, te glorificar e bendizer o teu nome. E pedir, ó Deus, encarecidamente que o Senhor, assim como tem feito em todas as nossas reuniões de doutrina, fale novamente aos nossos corações, oriente as nossas vidas através da explanação da tua palavra. E em nome de Jesus possamos sair daqui dessa chamada edificados e alimentados pelo Senhor. Te oramos, assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Perguntar a cantora se ela pode louvar um hino. Aliene. Cantora, graça e paz. Posso sim, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar um hino. Só um minutinho aqui. 221, um vaso de bênção. Amém.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer. Os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real. Uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém, Bega. A palavra está com você. Deus abençoe. Amém. Continue nos abençoando, né? Nós agradecemos também a Deus pela recuperação aí da família de Clibanês, aí que já está toda sã, graças a Deus, né? Voltou aí às atividades, né? Deus continue abençoando os irmãos, né? E essa família. Amém? E falando da cantora, eu lembrar Alexandre Pascal, é o pastor que faltou nos dotes do pastor Davi, que ele canta também, viu? Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos pedir a Vanusa para fazer esta oração. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, ó Deus, nos encontramos nesta sala, em comunhão, Senhor, uns com os outros, para juntos, ó Deus, aprender de Ti, louvar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Pai, nós Te rendemos graças, ó Deus, pela vida do dirigente, de Beguinha. Nós Te agradecemos por ele, pela sua família, e juntamente com ele, ó Deus, todos os irmãos aqui representados. Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam todos os dias da nossa vida. Deus, neste momento, Senhor, abre o nosso entendimento, a nossa mente, para, ó Deus, aprendermos mais de Ti e colocarmos em prática, ó Deus, tudo aquilo que nós iremos aprender nesta noite. Obrigada por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Vamos passar a palavra ao preletor do estudo nesta noite. Pode ficar à vontade. Amém, irmãos. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus,
que Ele esteja nos abençoando ricamente nesta noite e nos dando o conhecimento necessário da sua palavra e que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor através do estudo que será ministrado nesta noite. Gostaria só que os irmãos me sinalizassem aí se está aparecendo já a telinha amarela. Tá sim, pastor. Tá. Ok. Muito bem. Ok, irmãos, obrigado. Queridos, como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando o breve catecismo no que intitulamos Curso de Doutrina Cristã. Nós estamos ministrando a primeira fase. E a primeira fase está próximo a terminar. Este é o penúltimo estudo desta fase. E aí nós vamos entrar na fase 2. Esse estudo completo está dividido, irmãos, em 6 semestres. E aí, nesses 6 semestres, a nossa intenção, nosso objetivo é estudar todos os pontos, todas as perguntas do breve catecismo. E os irmãos notem que nós estamos seguindo a sequência do breve catecismo, não é? Seguimos esta sequência. E hoje vamos estudar mais um assunto, tendo como texto básico Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 24. Vou pedir aos irmãos que já podem abrir o texto para acompanhar a leitura que faremos nesta noite. O assunto que vamos estudar é um assunto drástico e traumático para o homem, que é a sua queda, a queda do homem lá no Jardim do Éden. O tema que vamos estudar hoje é a queda a partir da desobediência de Adão e da entrada do pecado no mundo, as suas consequências que recaem sobre cada um de nós. É claro que no próximo estudo nós aprofundaremos um pouco mais essa questão, já que vamos, no próximo estudo, na próxima semana, tratar especificamente do tema pecado. Mas hoje, queridos, convido os irmãos para acompanhar a leitura do texto. Texto básico, que é um pouco longo, mas nós vamos ler todo o texto, os irmãos devem acompanhar, devem manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos retornar à leitura de alguns versículos chaves para o nosso estudo de hoje. Diz assim: ora, a serpente era mais astuciosa que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus,
que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás, mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações a porção da sua palavra que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Mais uma vez, nesta noite, pedimos que tu esteja trazendo sabedoria à nossa mente e ao nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e, mais ainda, para que possamos viver a palavra que tu falares aos nossos corações. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Amém, queridos. Irmãos, o tema que nós vamos estudar hoje é a queda do homem. Eu gostaria de repetir e ler novamente apenas o verso de número 17, onde temos uma frase que traz uma consequência terrível para todos nós. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias
de tua vida. Gênesis, capítulo 3, verso de número 17. Queridos, diz uma tradição que Leonardo da Vinci, ao pintar o conhecido quadro A Última Ceia, que você tem aí na tela, saiu a procurar duas pessoas cujos rostos ou cujas fisionomia os retratasse. E estes personagens que ele foi procurar era o rosto de Jesus e Judas Iscariotes. Diz a tradição que ele encontrou um moço de fisionomia alegre e varonil, jovem corista de igreja, e o seu rosto foi passado para a tela representando a figura de Jesus. Passaram-se alguns anos e Leonardo da Vinci não havia descoberto ainda o rosto para figurar Judas, até que encontrou um homem numa sarjeta cuja fisionomia grotesca e ímpia figurou em seu quadro como o rosto de Judas. Aquele homem era o mesmo que havia anos antes de abandonar a igreja e cair na depravação, posara para representar o rosto de Jesus. Muitas vezes, irmãos, tenho pensado nisso. Como seria o homem antes da queda? Como seria o seu rosto? Como seria a sua fisionomia? Como seria a sua vida? As suas ideias? Como seriam os seus princípios? E pensar que nossa humanidade, hoje decaída, depravada, ambiciosa, ruim, é a mesma que desfrutou das maravilhas da comunhão com Deus no passado, quando criado no Jardim do Éden. Será possível definir todas as profundas implicações da queda na raça humana? Será possível sondar todas as consequências? Será possível medir todo o mal, a penetrar em toda a aviltação da natureza humana, outrora santa, pura, criada segundo a própria imagem e semelhança de Deus? É este o foco do nosso estudo hoje, irmãos. Mesmo em Gênesis, o livro dos princípios, temos as descrições terríveis das consequências da queda. A primeira descrição é a descrição da morte física e também temos a descrição da morte espiritual. Essas são as duas principais consequências do pecado, são as duas principais consequências da desobediência lá no Jardim do Éden e que pesam sobre toda a humanidade, como veremos mais adiante no desenrolar do estudo desta noite. Consequências imediatas, morte física. Consequência futura, morte espiritual. Vê, por exemplo, irmão, Gênesis, capítulo 4, versos de 8 a 12, versos 23, verso 24, capítulo 6, verso 5, capítulo 18, versos de 20 a 32. Em todos esses versículos, nós vamos ver relacionados as consequências desse ato terrível
cometido pelo homem contra Deus, pecando e introduzindo o pecado sobre toda a humanidade. E a história da humanidade amplia esse triste quadro. A história conta as trágicas consequências do pecado, e já no livro do Gênesis nós começamos a ver os relatos daí em diante, trazendo sempre novas tragédias cometidas pelo homem através da sua natureza pecaminosa. O assassinato de Abel, por exemplo, até ali o homem não conhecia a morte, mas passou a conhecer, a partir daquele instante, a morte física, pelo menos no que está registrado. Esta é a primeira morte que a Bíblia traz o seu registro, um assassinato. Portanto, a história da humanidade tem sido sempre de pior a pior. O homem nunca melhora, ele só piora. O nosso breve catecismo, que é o objeto do nosso estudo, na pergunta de número 13, que aparece aí para você, a pergunta é a seguinte: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? E a resposta, que está também no breve catecismo e que você tem aí agora, é a seguinte: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Temos aí as passagens de Romanos, capítulo 5, verso 12, Gênesis, capítulo 3, verso 6, que está dentro do nosso texto lido, não é? Mas, irmão, para você ampliar esse conhecimento, você precisa ler também o Catecismo Maior e, especialmente, a Confissão de Fé de Westminster, onde você vai ter um aumento na sua percepção a respeito das trágicas consequências que advieram sobre nós a partir do momento em que Adão cometeu pecado lá no Jardim do Éden. Bem, vamos fazer alguns destaques doutrinários a respeito da queda, considerando, em primeiro lugar, os princípios da queda. Os princípios da queda. O que originou a queda? Por que a queda aconteceu? Quantas dezenas de vezes ouvimos a interrogação: por que Deus permitiu que o homem caísse? Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Por que Deus não criou o homem impossibilitado de pecar, impossibilitado de cair, impossibilitado de desobedecer? Vamos pensar bem sobre essa questão, irmãos. Acho que vale a pena nos demorarmos um pouquinho aqui. Pense bem. Eu tenho 3 filhas. Se as chamasse e dissesse: olhem, o papai vai colocar nesta gaveta uma caixa de bombons, mas estes bombons não devem ser comidos. Eles são para a festa. Depois, antes de sair, trancasse a gaveta à chave. Ao voltar, abriria a gaveta e diria: como são obedientes, os bombons permanecem na gaveta. Pergunto: que valor teria essa obediência? E pensar que é assim que muitas vezes gostaríamos
que Deus tivesse feito. Mas não, irmãos, Deus não fez assim. Ele colocou os bombons na gaveta ou a árvore no jardim do Éden, chamou seus filhos, recomendou-lhes que não comessem e deixou a gaveta aberta. E o que aconteceu? Eles comeram. É semelhante à história dos bombons. Se eu deixasse a gaveta aberta e quando chegasse os bombons estivessem lá intactos, eu poderia dizer, são obedientes. Mas eu fechando a gaveta era uma impossibilidade. E não nos esqueçamos que Deus criou o homem livre no jardim do Éden para obedecer ou não, para seguir ou não a orientação de Deus. O problema, irmãos, é que os homens, ou o homem, os homens representados em Adão, não é? Fizeram mau uso da liberdade dada por Deus. Não usaram a liberdade como deveria. Deus criou o homem, ou Deus nos criou livres. Livres para escolher, livres para decidir, livres para agir. E isto é uma característica da imagem e semelhança de Deus. Somos, de certa forma, livres ainda hoje. E ainda hoje Deus nos concede a oportunidade para fazer o bem ou o mal uso da liberdade que temos para fazer o bem ou o mal. O apóstolo Paulo nos fala a esse respeito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Portanto, o homem fez mau uso da liberdade que recebeu de Deus e desobedeceu, como muitas vezes fazemos, né, irmãos? Às vezes nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Porém, fazemos aquilo que não deveríamos fazer. E isso acontece muitas vezes com todos nós. Ou não sei se acontece só comigo, não é? Então, o que ocorre é que às vezes nós usamos mal a pouca liberdade que ainda temos. Mas o homem tinha liberdade plena lá no jardim do Éden e desobedeceu através de um ato insensato. Terceiro aspecto. O homem cometeu um ato insensato e, por isso, teve as consequências terríveis, como morte física e depois ainda a morte espiritual. Os nossos primeiros pais desprezaram o que chamamos de bom senso, desprezaram o juízo, desprezaram o critério da sabedoria e a razão, e por isso comeram do fruto que Deus disse que não deveriam comer, ou seja, desobedeceram, como muitas vezes fazemos ainda hoje. Usamos a nossa liberdade, que ainda temos em alguns aspectos, que deveria ser direcionada para escolher sempre o bem, e às vezes nós não usamos o bom senso, não usamos o juízo, não usamos critério de sabedoria e nem razão, como fez Adão no jardim do Éden. Então, queridos, culpar Adão é muito fácil. Mas e eu? E você? Temos cometido erros? Ora, se nós temos cometido erros hoje, por que é que nós estamos condenando
Adão. Ele errou, é verdade. As consequências vieram, é verdade. Não é? Passamos a morrer e sofremos a consequência, é verdade. Mas a dificuldade de Adão foi a mesma que nós temos hoje. Né? Dizem que se você quiser que alguém faça qualquer coisa, diga a ele, não faça isto. Porque aí você vai despertar e ele vai querer fazer de qualquer jeito. Muito bem. Então, podemos dizer que Adão cometeu um ato insensato, não usou bom senso, não usou o critério de sabedoria e razão e permitiu que o pecado entrasse no mundo. O propósito e desejo de Deus, irmãos, era que o homem fosse eternamente feliz, usufruindo de todas as bênçãos, da paz e da comunhão com ele. Isto vem refletido nas seguintes palavras do Senhor Jesus, que diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. João capítulo 6 e verso 39. Portanto, Deus criou o homem com uma finalidade e o homem saiu por livre escolha da finalidade para a qual Deus o criou. Ao terminar o primeiro capítulo de Gênesis, Moisés registra: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Vou repetir. Final do primeiro capítulo do Gênesis. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nossas quedas pessoais, nos momentos de tentação, não serão também atos insensatos, inconsequentes e impensados da nossa responsabilidade pessoal em nossa vida com Cristo? Devemos pensar nisso antes de tomarmos decisões. A quarta razão, ou o quarto item que eu relaciono aqui, é o egoísmo. O egoísmo levou Adão ao cometimento do primeiro pecado no Jardim do Éden. O egoísmo é outro princípio da queda da raça humana nas pessoas de nossos primeiros pais, ou seja, de Adão e Eva. A primeira pergunta que temos em nosso breve catecismo, sei que todo mundo aí lembra, e se eu perguntar vai me dizer de cor, mas a primeira pergunta do breve catecismo é a seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse foi o primeiro estudo que nós fizemos com os irmãos. Vemos que esta finalidade visa a alegria de Deus e do homem. Mas ao cair, o homem não se lembrou de Deus, ou melhor, não se lembrou de glorificá-lo, apenas se lembrou de que seria conhecedor do bem e do mal, entendendo erroneamente que isto o igualaria a Deus. Este continua sendo o princípio básico de todo o pecado: o egoísmo, o egocentrismo, o eu antes de Deus. Porque se nós colocarmos Deus antes de nós, certamente nós evitaremos muitos pecados. Portanto, este continua sendo o nosso empecilho na comunhão com Deus. Resta-nos buscar a presença, o poder
e a graça de Deus para vencermos o egoísmo que impera em nossos corações. Por isso, Paulo diz que precisa mortificar-se a cada dia, negar-se a si mesmo para colocar Cristo em primeiro lugar. É basicamente essa a questão. Muito bem. Ainda dentro desse aspecto, né? Você vê que surgiu aí uma figura, né? Essa figura é alegórica, é verdade, né? O diabo não tem essa aparência, né? Esta é a figura de Dante Alighieri, onde que ele trata das questões do inferno e da figura do diabo. Mas eu coloquei aí para representar o tentador, não é? Então, houve a questão do indutor da queda. O indutor da queda. É isso que nós vamos ver. Olha o texto aí, irmãos, que ele diz claramente: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, aí estava a personificação do diabo, na serpente. Ele foi o indutor para a queda. Foi ele quem chegou com as suas sugestões, como ainda hoje acontece com todos nós. Alguém sempre chega perto de você para dizer: e o que é que tem? Não é nada demais. Não tem nadinha. Isso não tem importância. Eu me lembro, irmãos, que nós temos um amigo aqui, vizinho nosso, e antigamente, nas confraternizações de Natal, ele sempre me convidava para ir para a confraternização da empresa dele, que era o Armazém Paraíba. E eu ia. E eu me lembro que quando eu chegava lá, ele sabia que eu não bebia, mas já gritava assim bem alto: traga aí o vinho do pastor. E todo mundo me olhava. E trazia o vinho e botava lá, dizia: não vou beber vinho, eu não bebo vinho. Não vou beber. Rapaz, não tem nada não. Eu disse: eu sei que não tem, mas eu não vou beber. Tá certo? Vou tomar refrigerante. Tomava nem coca, porque coca é preto, né? Se alguém visse eu tomando coca, dizia: pastor, tá tomando vinho, né? Tomava o refrigerante. Para não dar lugar à indução do mal, irmãos. Nós precisamos fazer isso sempre. Se fizermos isto sempre, vamos sair da aparência e do risco do mal. A garrafinha ficava lá e fechada ficava, porque eu nem sequer permitia que abrisse. Não abre não, eu não vou tomar. Não é? Vou tomar refrigerante. E assim fazia. Pois bem, o diabo chegou lá no Jardim do Éden, não é? E ali apareceu para Eva de forma inocente, dialogando com ela e a induziu a cometer o erro. Ainda é assim hoje que acontece comigo e com você, meu irmão. Pode observar, tem sempre alguém perto de você para dizer que não é nada, que não tem importância, não é? É o indutor, como houve o indutor da queda. Podemos fazer algumas considerações em torno desta indução, ou, se preferirmos, tentação, que nos serve de alerta. Em primeiro lugar, você observa, irmão, que o diabo age com sutileza. Ele não chega confrontando, mas ele chega, inclusive, pregando, né? É assim que Deus disse, né? Então ele chega de forma sutil. Observe o verso 1. Quando ele diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. O diabo aqui se mostra, irmão, conhecedor da palavra e da vontade divina. Chega de mansinho, sorrateiramente, esgueirando-se como uma serpente, para de repente dar a cartada final, fazendo o homem pecar. O pecado, à primeira vista,
tem cores alegres e bonitas. Veja o verso 6. Eva olha para o fruto e diz: é agradável aos olhos, é desejável. Eu queria sentir o sabor disto. Eu queria sentir o sabor deste fruto. E essa agradabilidade desperta desejo, sugere gozo e felicidade. E foi isso que ele ofereceu aqui a Eva para induzi-la ao seu objetivo final. Como também tentou fazer isso com Jesus Cristo, como observamos lá no Novo Testamento, na tentação no deserto. Muito bem. Segunda atitude do diabo. Primeiro, a sua sutileza. Chega de mansinho. Você nem percebe, ele sentou lá. Não é? Segundo, a sua persistência. Versos 4 e 5. Quando ele diz: é certo que não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que comeres deste fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão felizes, mais felizes, se comerem desse fruto, porque vocês vão progredir, vão ser igual a Deus. A persistência venceu. Realmente se tornaram conhecedores, não só do bem, que já conheciam, mas também do mal, que não conheciam. Na verdade, passaram a ter um conhecimento pervertido do bem e do mal. Foram enganados. E é assim que o diabo age sempre, com o engano, com a mentira, com a distorção da verdade. Note, irmãos, a persistência de Satanás, sem resistência do homem. Satanás persistiu e o homem não resistiu. O verso 6, aliás, antes, queria citar Tiago, capítulo 4, verso 7, né? Falei da persistência de Satanás e da falta de resistência do homem. Mas Tiago, no capítulo 4 e no verso 7, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste, irmão, às tentações, certamente o diabo vai fugir de você, porque ele vai ter a convicção de que estará perdendo o seu tempo, porque você tem firmeza, você sabe o que fazer e você não vai ceder facilmente. Você vai, pelo contrário, resistir a ele. A diferença é essa, é que Adão não resistiu. E nós, o apóstolo está dizendo aqui, devemos resistir. E, finalmente, temos o seu êxito. Sua sutileza, sua persistência e o seu êxito. Ele agiu com engano, ele persistiu no seu propósito e, finalmente, ele conseguiu o êxito. Verso 6. Agora sim, verso 6. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. O texto está falando de Eva. Eva cedeu à tentação, pegou o fruto, comeu, e além de comer, levou para Adão para que ele também comesse. Esse é o itinerário do pecado, irmão. Geralmente, as pessoas que cometem pecado, elas induzem outros a o fazerem também, para que elas não fiquem sozinhas. E foi isto que Eva fez aqui. Ela comeu
levou para Adão e Adão comeu também. Aqui foi que se deu a queda. Não pecamos ao sermos tentados, mas pecamos ao cair na tentação. Eva e Adão não cometeram pecados porque o diabo os estava tentando. Mas na hora que lançaram mão do fruto e o comeram, sim, aí cederam à tentação, cometeram pecado, e as consequências do pecado virão, como vieram para eles. Às vezes pecamos também ao namorar a tentação, o que já é uma forma de cair. Ficamos como que saboreando o pecado, imaginando, sem coragem de cometê-lo. Neste caso, a queda é parcial, mas o êxito de Satanás é praticamente completo, já no fato de nós desejarmos. Ele mexeu com Eva até que ela desejou. Mateus, no capítulo 5, verso 22, diz assim: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmãos, esse versículo, ele traz muitas palavras que às vezes precisamos ir para o dicionário para entender corretamente, né? Por isso eu também vou ler para você, não é? Vou citar para você esse mesmo versículo na linguagem de hoje, para que a linguagem fique bem atualizada para a gente. Diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Este é o mesmo versículo, Mateus capítulo 5, verso 22, sendo na linguagem de hoje. Encerramos, irmãos, esse ponto, né? E agora damos início a algo terrível para toda a humanidade, que é as consequências da queda, ou as consequências do pecado. Pecado tem consequências terríveis, e aqui não foi diferente. Ele teve também consequências desastrosas. Em primeiro lugar, para a serpente, conforme você vê aí nos versos 14 e 15. Versos 14 e 15. As consequências do pecado para a serpente. Diz assim, parte: que fizeste, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Se o diabo já era inimigo de Deus e do homem, aqui se tornou mais ainda. A sua infelicidade seria peremptória, isto é, decisiva e permanente. Mas o pecado teve consequências também para Adão e para Eva, e, consequentemente, para nós, para mim, para você também, não é? Então, primeiro, para a mulher, disse Deus: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
A mulher cristã, irmãos, que vive sob um teto consagrado e submisso a Cristo Jesus, tem essa condenação amenizada pelo Evangelho, que ordena ao marido que ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Efésios, capítulo 5 e verso 25. Porém, em outras culturas, essa situação da mulher é terrível. É realmente uma situação de escravidão em muitos casos e em muitas culturas. Graças a Deus que para nós cristãos isso está amenizado. Porém, as consequências estão aí. Para o homem, também houve consequências. E elas estão relacionadas nos versos 17 até o verso 19. E a Adão disse que maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e em pó tornarás. Uma grande responsabilidade da queda recai sobre o homem. As consequências sobre a natureza, conforme vemos em Romanos, capítulo 8, versos de 19 até 22. O trabalho com sofrimento e a morte também. Também para os descendentes do homem. No capítulo 4 em diante, a palavra de Deus começa a nos mostrar neste livro as consequências da queda sobre a descendência humana. O ódio, o egoísmo, as invejas, ciúmes, vinganças, homicídios e muitas outras horríveis expressões da depravação da natureza do homem, atingindo todos os seus descendentes em todo o seu mútuo relacionamento, que já começa no capítulo de número 4. Mas, irmãos, no meio de todas essas coisas tão ruins que eu já falei nessa noite, há também o remédio divino, que eu botei aí no destaque, amarelo. O remédio divino. Na sua maravilhosa e infinita misericórdia, Deus já fez, neste mesmo livro, neste mesmo capítulo, a promessa da nossa redenção, falando do descendente da mulher. Deus diz à serpente, no verso de número 15, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lucas, em sua genealogia retroativa, mostra-nos que Jesus, o nosso Redentor, descendeu de Adão, do ponto de vista humano, como todos nós. E Lucas registra isso no capítulo 3, versos de 23 até o verso de número 38. Portanto, hoje, embora caídos do nosso primeiro estado de graça e comunhão com o nosso Criador, temos pela fé a confiança que Paulo registra na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no verso de número 1, quando ele nos diz, e é com esse versículo que eu vou terminar, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir isso, irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, para o seu aprendizado,
Eu vou deixar aqui aquelas perguntinhas que você pode fazer um print aí no celular, não é? E pode depois discutir com as pessoas que estão aí próximo de você. Ainda hoje você pode fazer isso, se quiser, né? Tem aí essas 3 perguntas, né? Você tem plena consciência de que é pecador, caído e carente da graça divina? O que diz a você Romanos 3:23? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Já pensou no que pode fazer pelos pecadores que ainda não conhecem o poder do Evangelho de Jesus? Que significado tem para você? Romanos 6:23 e 8:1. 8:1 é esse que eu li agora, que vou ler de novo, encerrando esse momento, devolvendo a palavra para o nosso irmão Beguinha, para dar continuidade ao culto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Se você está, não tem condenação para você. Se você não está, corra urgente para este Salvador extraordinário, dado por Deus, prometido, já no Jardim do Éden. Amém, queridos. Com você, Beguinha. Amém. Estamos chegando ao final do mais um culto, doutrina, né? Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos ter uma oração final, pois estamos despedidos, né? Pedir para Alexandre Pascoal fazer a oração final, por gentileza. Amém. O pastor vai dar algum aviso logo? Não, né? Não, os trabalhos permanecem normais, não é? Teremos culto no próximo domingo. A Evanilson vai estar ensinando na escola dominical. Eu vou estar pregando à noite. E a irmã Zélia vai estar pregando no primeiro, não sei se ela lembra, no primeiro culto de retorno presencial. Ok? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, então. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te damos graça por este momento, por esta explanação da tua palavra e por essas aplicações, Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito nos envolva e que nos dê graça para que possamos continuar aprendendo a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. 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 Uma boa noite para todos e a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Vanus. Um cheiro no netinho lindo, maravilhoso. Obrigada, Fátima. Puxou ao avô. Puxou ao avô. Foi, Eita, olha aí, o avô tá Maravilhoso, só puxou ao avô, babando. viu? Pelo mídia ou vai ser na igreja mesmo? Domingo ainda no MIT, né? Domingo ainda no MIT. Pelo menos até agora. Tá certo? Porque, como você viu aí, Otto explicou que o decreto só começa a valer dia 19. Aí a gente vai Porque ver. 19 é sábado. Hein? 19 é sábado. Certo. Nós vamos analisar. Vamos analisar. Por enquanto, no É MIT. melhor, pastor, Se houver só pra mudança, semana a mesmo, gente pastor. avisa, viu? Se Melhor houver só mudança, pra a gente semana avisa. mesmo, pastor, porque é morrendo tanta gente. É melhor só para semana mesmo. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Viu aquela história do que eu mandei no seu zap? Vi, né, da senha? Sim. Já vi. Estou concluindo, amanhã eu já passo para você, viu? Tá certo. Beleza? Tá. Graça e Tchau. paz, irmãos. Graça e A paz. paz, querido. Paulo. Todos que estão convidados para amanhã a oração dirigida pela SAF, mas não é só a SAF, não. Vanusa já está em ponto de trazer a mensagem que era... Eita, não, amanhã a irmã Dalva. Mas Vanusa, que eu quero lembrar, é para outra sexta, Geraldo.
Amanhã a irmã Dalva, eu estou perguntando se ela já está pronta de, na outra sexta, já trazer a palavra para nós. Certo. Beleza. Tá Certo? joia. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Abençoando cada um em nome de Jesus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos